Boa noite, queridos amigos, sejam todos bem-vindos para mais uma noite de Momentos com Jerônimo Mendonça. Nós estamos numa segunda-feira, dando início a mais um dia. Boa noite, Mari, seja bem-vinda, querida, Carol, Aldenice, sejam todas bem-vindas. A Mari estava com a gente agora há pouco lá no Encontro Espírita. Foi fantástico, né? Gostei demais, foi muito gratificante a presença da nossa querida Dora do Café com o Evangelho. Aqueles que não tiveram oportunidade de assistir, vão lá depois no Encontro Espírita e assistam, que vale muito a pena. Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. Deixa eu fixar o comentário aqui. A Dora realmente, gente, olha, é fantástica. Ela é realmente fantástica, é uma pessoa, olha, iluminada. Estávamos conversando antes, né, também. João Carlos, boa noite, querido. Seja bem-vindo. Deixa eu ver uma coisa aqui, que de vez em quando dá esses probleminhas aqui e eu me perco um pouco. Agora acho que vai dar certo. Isso. Vamos lá, poder mandar os aviõezinhos. Olha, gente, foi uma live incrível. Eu recomendo aqueles que não tiveram oportunidade de assistir, a nossa querida Dora do Café com o Evangelho. Quem não conhece, tiver a oportunidade de assistir também o Café com o Evangelho, essa turma maravilhosa que faz um trabalho incrível, todo dia às 7 da manhã, precisa madrugar realmente, né, para assistir, mas vale muito, muito a pena. O pessoal do Café com o Evangelho é fantástico, eles são incríveis, realmente a palavra que eu tenho para defini-los, incríveis. E estávamos lá agora há pouco, né, pelo Encontro Espírita, foi muito bom mesmo. Ela trouxe uma reflexão muito abrangente, que particularmente eu não conhecia um lado, né, que ela trouxe lá para o nosso bate-papo, né. Deixa eu ver, Morgana chegou, Natália entrou lá também, não deu para te cumprimentar, Natália, eu vi que você estava, porque quando a gente está assim com um convidado, fica um pouco mais difícil, né? Para a gente, às vezes, cumprimentar todo mundo. Mas foi muito bom mesmo, foi envolvente, emocionante. Ela tem um projeto fantástico, que ela fala no mês de maio agora, né? Boa noite, Martiele, seja bem-vinda, minha querida. Estávamos todos lá. Cristina, boa noite. Deus te abençoe. Livânia, minha querida amiga. Carlos, que alegria contar com vocês, viu? Fico muito feliz. Eu estou fazendo o merchan, né? O merchan já aconteceu, mas aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir, assistam a live que nós acabamos de fazer com a Doralice Amaral, do Café com o Evangelho. Estávamos lá numa live fantástica. A Dora é incrível. Gente, vale muito a pena. Quem não assistiu, vai lá depois do Encontro Espírita, assista essa live. Eu sou suspeito. Eu estava até comentando do nosso grupo lá do Encontro Espírita. Gente, esquece o que eu falei. Ouve só o que a Dora colocou, que é muito bom. Ela tem uma experiência de vida também que ela trouxe do mês de maio, que ela fala, dia 25 de maio, é o dia da adoção. Ela passou por um problema, relatou com muita propriedade, foi muito bom. Também saudades de você, Livane, saudades desse povo querido aí de Aracaju, viu? Oh, terra boa, viu? Eu falei assim, o dia que passar tudo isso, eu vou ficar acho que uns 3 meses longe de casa, assim, sair assim, rodar o Brasil inteiro. Vamos rodar o Brasil inteiro, né? Se Deus quiser. Mas enquanto a gente não roda o Brasil inteiro, a gente faz esse bate-papo, né? Tão querido, tão gostoso, tão agradável, com tantos corações que a gente preza muito, que é muito gratificante estar aqui nesse momento. Não tem preço, né? Eu falo assim, a gente está fazendo esse trabalho que a gente faz, olha, ele não tem preço, a gente já é recompensado. Não precisa nem esperar bônus horas, não. A gente faz, você vê, hoje até trabalhei em dose dupla, né? Pelo Encontro Espírita, e aqui é uma correria danada, né? A gente vai rodar o Brasil inteiro, fica tranquila, Mari.
Aí nós vamos, aproveita e manda um beijo carinhoso no nosso querido Everton, tá? Ah, eu adoro Aracaju. Adoro tudo, vai, eu sou... É, na verdade, a gente que fala, a gente é cidadão do mundo, né? Nós já moramos em várias partes do mundo, em tantas vivências que já tivemos, né? Então, que bom a gente ter essa noção de sermos cidadão do mundo, né? Sem pertencermos exatamente a um lugar. Mas tem tantos corações queridos que a gente fica assim realmente... e esses momentos, né? A Dora até estava dizendo lá com a gente, se não fosse esse momento da pandemia, que a gente sabe que não é um momento fácil, muitas pessoas passando por dificuldades, os próprios pais da Dora lá não sabem se estão positivados ou não, deixa a pessoa numa situação de agonia, mas ela falou assim, quando que vocês iriam montar o encontro espírita se não fosse esse momento? Quando que eles iriam fazer o café com o evangelho? E quando também que a gente, né, iria estar fazendo esse projeto mesmo, eu falo, né? Que a gente fala assim, né? Cidadão do infinito. Ei, João Carlos, um abraço para todos. Ó, o Everton tá mandando um abraço, ó. Gente, sintam-se abraçados, aquele abraço, daquela alegria tão fantástica, tão maravilhosa que o Everton traz para a gente. O sorriso dele, gente, não tem preço. Não tem... É envolvente, envolvente. É um coração querido também, que a gente, né, conheceu assim virtualmente, a gente vê pelas postagens da Mari, mas tem uma energia muito envolvente, envolve a gente assim, aquele sorriso dele deixa a gente muito alegre e feliz. Então nós estamos, né, hoje, nossa, Madivânia, positivado seu esposo, complicado mesmo, né? Precisa se cuidar. Eu falo, a gente às vezes, as pessoas se preocupam, né? A gente tem aqueles altos e baixos, né? Quando veio a pandemia, todo mundo ficou apavorado, com medo, e depois, não, meio assim, a gente vai soltando um pouco, solta um pouco, mas a gente tem que se cuidar, viu? Acho que não dá para a gente baixar a guarda. A gente só vai conseguir baixar a guarda realmente quando todos, pelo menos a grande maioria da população, tiver sido vacinada realmente. Quando a grande maioria, quando estiver naquela fase. E se a gente acompanhar, né, Livânia, pelo que já foram as outras pandemias, pegar a mais próxima, a gripe espanhola, praticamente foram 3 anos de sufoco mesmo naquela época, né? Mas eu acho que se cuidar, tomar os cuidados necessários, fazer o isolamento, né? Na certeza, como o Carlos está dizendo, que vai dar tudo certo, né? A gente não pode baixar a guarda, né? A gente tem que pensar sempre positivamente, cuidar do corpo, cuidar do espírito, porque é sempre nesses momentos que falava que a gente vai pensando assim. Está pensando, acho que... o João Carlos pensou que a Mari fosse de Minas. Olha, eu também, o João Carlos, depois que eu descobri a cidade da Mari, também que eu vi onde ela era. Mas a gente também, eu não achava, eu achava que a Mari fosse de São Paulo, só para você ter uma noção, né? Está passando, se Deus quiser, né? Vai passar, né? E eu achava que a Mari fosse de São Paulo, só para você ter uma noção como a gente se engana. E é assim, né? A gente vai, né, hora aqui, hora colar, e a gente vai se encontrando, esses corações que a gente, na verdade, são reencontros. Eu falo que ninguém se encontrou aqui por acaso. Não existe esse acaso. Seu pai mora em São Paulo, olha só, não errei por pouco. Então, mas é engraçado assim. A gente não se encontrou, nós não estamos nos encontrando pela primeira vez. Vocês podem ter a certeza que isso aqui é um reencontro. E a pandemia trouxe essa oportunidade da gente se encontrar. Como eu falo, como que eu ia poder imaginar pela minha atividade que eu fazia aqui, tá? Pela atividade que eu fazia aqui na minha casa espírita. Vamos pensar só na parte da casa espírita. Eu ia ao meu centro, terças-feiras, à noite, reunião, palestra pública e passes, e participava também do trabalho de domingo, que era o passe para a evangelização, para as crianças da evangelização. Eram as 2 vezes que eu ia. E se não houvesse a pandemia, não que a gente está enaltecendo a pandemia, a gente sempre fala, mas se não fosse esse momento,
O que acabaria? Eu estaria fazendo a mesma coisa. Não conheceriam vocês, não conheceria o pessoal do Encontro Espírita. O Encontro Espírita foi uma coisa, até o nome, né? Eu falei, se a gente tivesse que mexer no nome, a gente mudaria para Reencontro Espírita. E foi tão, eu falo sempre para vocês, foi uma coisa tão engraçada, gente. Eu gosto de falar isso só para vocês sentirem a energia que flui. A gente fez a gente já se conhecia pelas lives, que a gente um assistia do outro, né? Eu assistia a live da Flavinha, a Flavinha tinha as minhas e tudo mais. Coloco, já somos uma família, que legal, Mari, que gostoso, bom saber isso. Aí na nossa reunião, terminou a reunião, primeira reunião virtual, né? Claro que a gente não se conhece presencialmente ninguém. Livânia, só para você saber, sabe quem desse grupo todo que eu conheço pessoalmente? O Vitor Von, porque a gente foi para Uberlândia o ano passado no congresso de Uberlândia. E aí eu conheci o Vitor Von, mas depois que a gente acabou fazendo o link, quem era quem, né? E aí saímos da reunião, estava falando para você da reunião do nosso grupo do Encontro Espírita pelo Google Meet ainda, que a gente tinha feito. Terminou a reunião, cheguei para a Flavinha e falei assim, prazer em conhecê-la. Prazer em conhecê-la, ela até parou assim, pô, como prazer em conhecê-la? Porque, na verdade, é a primeira vez que a gente estava se vendo assim, né, no mesmo espaço virtual, vai pensando assim. E é uma energia que flui tão gostoso, que nem, por exemplo, ontem a gente estava, eu, Flavinha, Babi, junto com a Valéria do Jovens da Arimateia, participando do Evangelho, e a gente estava numa energia, numa sintonia tão gostosa. Ontem à noite, na live que a Martiele fez, lá pelo Pensamento Espírita, ela acabou de fazer, a Flavinha falava um negócio e automaticamente eu falava uma coisa complementando. Parece que a gente estava assim, na mesma linha de raciocínio, sabe? A gente estava tudo na mesma energia, na mesma sintonia. E que gostoso que é isso, né? Quando a gente está em interação, nessa sintonia, nessa energia tão gratificante do bem. E a gente está aqui, né? A gente está aqui sozinho? Não, a gente não está sozinho. Eu poderia estar falando, eu estou sozinho aqui no escritório da minha casa. Tá bom, estou sozinho? Não estou. Estou com vocês aí do outro lado. Toda a equipe espiritual de cada um de nós, não é só minha, né? De vocês. Nosso querido Jerônimo Mendonça, com certeza também, por meio da espiritualidade, está sempre junto com a gente também, nos auxiliando nesse trabalho, que a gente sempre fala, o trabalho não é nosso. A gente é apenas um instrumento. A gente não pode... A internet boicotou, né, João Carlos? Faz parte. Mas depois você assistiu, né? Mas tá ótimo, que bom. Mas, Livânia, assista a live do Encontro Espírita que eu acabei de fazer com a Dora. Não por mim, tá? Não é para minha presença, não. Eu só estava de apresentador. Mas foi muito boa a live que nós fizemos pelo Encontro Espírita com a Dora. Tá? Vale a pena. Quem não assistiu, assiste depois. Tá? Vale muito a pena. Gente, então hoje nós trouxemos uma pergunta do Jerônimo, né? Eu faço sempre as postagens com alguma pergunta, né? Eu faço um trocadilho de palavras, mais ou menos para estimular a nossa reflexão do tema, né? E a mensagem de hoje, quem és tu, caridade? É uma pergunta, né? Uma pergunta que ele faz, quem és tu, caridade? E ele vai dizer para nós assim, disse Jesus, amai-vos uns aos outros. Recomendou-nos Allan Kardec, fora da caridade não há salvação. O universo equilibra-se admiravelmente na lei do amor. O amor é a base onde se ergue o majestoso edifício da criação. Foi por infinito amor que Deus enviou o seu Filho a este mundo para salvá-lo. E foi ainda por sublime e eterno amor que Jesus deixou-se crucificar. Amor, fonte da vida. Deus é amor. A caridade é a sua sublime manifestação. Não há no mundo criatura alguma que seja tão pobre que nada tenha de si mesmo para dar a alguém. Quem é tão pobre que não possa oferecer a caridade de um sorriso,
dê uma prece, dê um minuto de atenção ao próximo que lhe pareça menos simpático? Quem é que não pode praticar a caridade do silêncio, a caridade do perdão? Ah, se o homem soubesse o que ele espera do outro lado da vida, temeria o mal e viveria somente para a prática do bem, pois sem caridade não alcançaremos a glória celeste. Boa noite, Cris. Boa noite, Semear Espírita. Salvo engano, é Sávio também, né, seu nome? Seja bem-vindo. Então vejam que conceitos que ele traz para nós a respeito da caridade. Então Jesus, amai-vos uns aos outros. Vejam aquela questão que, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. E Jesus traz para nós, na verdade, o preceito maior. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Boa noite, Henrique, seja bem-vindo. E nessa frase que ele vai dizer, né, que Kardec falou, fora da caridade não há salvação, o Chico chegou a fazer um comentário dizendo assim, que se Kardec tivesse dito, fora do espiritismo não há salvação, o Chico não teria sido espírita. Mas Kardec disse, fora da caridade não há salvação. E aí uma outra parte, né? O universo equilibra-se admiravelmente na lei do amor. Quem fala que Deus é amor? O apóstolo João. Deus é amor. O amor de Deus por todos nós é fantástico, não tem definição, sabe, gente? Se a gente tivesse que definir o amor de Deus, a gente é muito frágil, muito pequeno para conseguir compreender o amor de Deus. Aí a gente às vezes até faz algumas reflexões, fala assim, poxa, mas se Deus nos ama profundamente, por que Ele não nos criou já perfeitos, prontos, acabados? Será que é assim que funciona? Por exemplo, imaginemos uma situação, toda experiência de vida que nós vamos adquirindo ao longo das nossas encarnações, ao longo das nossas existências, esse processo de burilamento, de modificação interior que a gente vai trazendo, aparando as nossas arestas, as dificuldades. Ora a gente está um pouco agitado, ora a gente está um pouco ansioso, ora a gente está um pouco mais sereno, mais tranquilo. E esses altos e baixos que vão transformando a gente em pessoas melhores. Então, o amor que Deus nutre por nós, a gente não consegue compreender. A gente não consegue abstrair a essência do amor de Deus, que nos ama profundamente e criou a cada um de nós com uma missão fantástica de crescermos, progredirmos e evoluirmos. Que graça teria se todos nós fôssemos criados já perfeitos, espíritos puros. A gente ia ficar fazendo o quê? Tocando harpa lá nos mundos celestes, divinos? Não tem sentido, né? O progresso, ele é gradativo, ele é lento e vai trazendo para a gente um crescimento fantástico. Uma coisa assim que a gente, por exemplo, se você comparar, não precisa nem comparar com vidas anteriores que a gente não vai lembrar, graças a Deus. Falo assim, melhor não lembrarmos do que fomos, lembrarmos do que estamos sendo hoje. E na live que eu estava fazendo, que eu fiz agora há pouco com a Dora falou assim, Aloísio, as dificuldades que você passou ao longo da tua vida transformaram você no que você é hoje. E se não fosse aquelas dificuldades, você não seria o que você é hoje. Então, esse amor que Deus traz para conosco transforma, ele é transformador, ele é fantástico. E a gente não é o que a gente foi. Vamos supor, 10 anos atrás. Nós não somos mais as mesmas pessoas. Seja em termos de conceitos, em termos de vida, em termos de pensamento, em termos de sentimentos. Como a gente vai evoluindo, e que bom que é isso, né? Que bom que nós estamos modificando gradativamente.
Essas lives, eu falo para vocês, elas fazem muito bem porque trazem reflexões para a gente. Traz reflexões para que a gente consiga se autoanalisar. Da mesma forma que eu estou aqui falando, eu estou ouvindo o que eu estou falando. E eu lembro uma vez, aquele lá foi um verdadeiro puxão de orelhas. Quando a Natália fez uma live, se não me engano, foi com a Babi. Eu não lembro com quem que a Natália tinha feito uma live. E a Natália repetiu exatamente 2 frases que eu usei numa live minha. Nossa, gente. Aquilo foi assim, ó, foi um chacoalhar fantástico, assim, deu, né, tremeu ali até. Porque quando você pensa alguma determinada situação em relação a você, em relação à sua vida, está na esfera do teu pensamento. Quando você verbaliza, quando você põe para fora aquilo, você acaba escutando. Mas escuta o que você mesmo está dizendo. Agora, quando uma outra pessoa repete exatamente aquilo que você falou, aí não dá para falar, não ouvi, não prestei atenção. Reverbera aí profundamente. É como se você tivesse, imaginar uma cena, você pega um sino daqueles de igreja grande e... é verdade, é o Luiz das 10 horas. E tem também outra, né? Jesus está ao nosso lado. Foi com a Babi, é verdade, falar com a Babi. Imagina uma situação, você coloca a cabeça debaixo de um sino daqueles vamos supor, da Catedral da Sé, vamos pensar assim. E aí vem aquele toim, reverbera profundamente. Foram 2 coisas que eu falei, que eu gostaria de ser 24 horas por dia. Esse é Luísio aqui das 10 da noite, da live das 22 horas. Eu gostaria de ser 24 horas por dia o que eu sou. Eu tento, falo para vocês profundamente, eu estou tentando ao longo do meu dia ser esse Aloísio da live das 10. Porque a gente não consegue. Aloísio, quer dizer então que aqui você faz uma interpretação, você está usando uma persona? Não, não é que a gente está usando uma persona. A gente tem uma fala que ela tem que ser coerente com o Evangelho. E a gente fala exatamente o que está sentindo. Mas eu gostaria de estar sentindo às 24 horas do meu dia, inclusive no momento do sono, aquilo que eu falo, aquilo que eu estou falando aqui. Vivenciar o que eu estou falando, porque falar é fácil. Colocar em prática é mais difícil, né? A Denise está dizendo, o ouvido mais próximo é minha boca, é o meu, é verdade. E uma outra coisa que eu falei é assim, lembro bem disso. Toda vez que você tiver em dúvida se você deve ou não fazer uma coisa, leva Jesus junto. Aí você está com Jesus do seu lado. E aí, faço ou não faço? Jesus está do seu lado, vou fazer ou não vou fazer? Se Jesus acenar com a cabeça que sim, ele não vai acenar a cabeça para você, tá? Vai estar na tua consciência. Você faz. Se ele der uma olhadinha assim, você já sabe que não é para fazer. Então, é uma realidade que a gente tem que colocar em prática, né? A gente vai falhando. E quando a gente falha, né, a gente é muito crítico com a gente, né? Ainda mais quando a gente está estudando, falando, puxa, errei de novo, caí de novo naquela armadilha. Mas que armadilha que eu caí? Do meu orgulho, da minha prepotência, da minha... como é que fala? Da minha... achando que a gente é alguma coisa e não é. Tem muitas coisas, a gente precisa tomar cuidado, inclusive com a lisonja, viu? Com a questão assim, quando as pessoas... Estava até comentando com a Flavinha hoje, né? A gente estava conversando e eu falei para a Flavinha, a gente precisa tomar muito cuidado quando uma pessoa vem elogiar a gente. Tá, a gente gosta. Não é que a gente fala assim, não, eu sou humilde, não precisa me elogiar o meu trabalho. Não, a gente tem que ser, a gente é humano, tá? Não vou dizer que ninguém gosta de receber um elogio, mas a gente precisa tomar cuidado de deixar isso subir a cabeça. Porque a gente aqui é um mero instrumento da espiritualidade. Tá? Não é o Aloísio que está falando. Estou falando, sim, mas eu agradeço a Deus me dar o dom da inteligência, o dom da fala, o dom da possibilidade de estar utilizando os recursos da tecnologia. Mas a gente aqui é mero instrumento. Não tem mérito nenhum meu, não. Vim aqui falar, para algumas pessoas pode ser difícil. Eu tenho dificuldade de falar em público. Sim.
Eu já falei para vocês que a primeira vez que eu fui fazer uma palestra virtual, já fazia a palestra há mais de 15 anos, eu fui fazer uma virtual, travei. Não é demérito nenhum. Só que se eu tivesse deixado aquele problema me dominar, eu não estaria fazendo o que eu faço hoje. E eu tenho muito a agradecer. Aquele momento me transformou no que eu sou hoje. Porque se eu tivesse deixado, né, ser vencido por aquela situação, estaria parado, estaria de braços cruzados, não fazendo literalmente nada. E isso me traz muito benefício. Tem que tomar cuidado, viu, Carlos? Tem que tomar cuidado porque a gente começa a... Você está fazendo uma live e a gente está se expondo. Então, a responsabilidade nossa é com a mensagem do Evangelho. Tá? A base é Kardec. Né? Não pode deixar a vaidade tomar conta, de jeito nenhum. Não sou eu, não. A gente aqui é instrumento. Por isso que eu falo, quando a gente atinge um número tal de seguidores no perfil, a gente faz o agradecimento, sim, mas o que eu deixo muito claro, não é a quantidade de seguidores que importa, tá? Não é a quantidade. Boa noite, Silvia, seja bem-vinda. Não é a quantidade, porque se a gente fizer uma live e tiver uma pessoa apenas, e aquilo que a gente falar servir para aquela pessoa, já bastou. As outras pessoas, a gente fica feliz, claro que o trabalho está sendo reconhecido, mas não é por aí, tá? Não é por aí, não é pela quantidade de seguidores, mesmo porque você pode ter 1.000 seguidores, 10.000 seguidores. Quantas pessoas efetivamente participam da live? Quantas pessoas vão assistir depois? Será que os 1.000, 2.000, 10.000 vão seguir? Claro que não. Então não é por aí. A mensagem do Evangelho tem que ser colocada de uma forma leve, de uma forma a não enaltecer o emissor, mas sim a mensagem. A mensagem tem que ser colocada. Aí, a Natália está dizendo assim, ó, as reflexões não eram da Dora, era de Emmanuel. Ela só deu pitaco, exatamente, foi isso que ela falou. Exatamente. É verdade, a grande verdade é essa, a gente é o mero... Né, porque eu falei na live, papagaio de pirata, vai repetindo as palavras aqui. E graças a Deus que a gente tem essa oportunidade e começa a reconhecer isso. Isso também é ter consciência da nossa responsabilidade. Né? Eu não tenho eu não sou artista, não estou aqui para buscar reconhecimento, fama, glória. O meu reconhecimento eu já estou tendo aqui só da gratidão da presença de vocês. E a energia que eu sinto. Isso para mim é fundamental. Então, eu não estou fazendo isso aqui com esperança, eu vou receber bônus horas no plano espiritual. Não, já estou recebendo aqui. Sabe aquela caridade que você faz e já recebe o prêmio aqui? O meu prêmio já estou recebendo aqui. A paz de espírito, a alegria, o equilíbrio que me dão essas lives. É tão gratificante que o meu prêmio já estou recebendo. Não preciso receber bônus horas no plano espiritual. Mas vamos aqui, senão a gente fica divagando e não toca no assunto importante, né, que ele estava colocando aqui, que eu queria passar para vocês. Ele vai colocar uma questão, olha só. Quem é tão pobre que não possa oferecer a caridade de um sorriso? Né? A caridade de um sorriso, gente. Mas gente, hoje em dia é difícil, né, para a gente sorrir, ainda mais utilizando as máscaras. Boa noite, Rosimeire, seja bem-vinda, querida. Tá, mas a gente pode sorrir com os olhos, a gente pode sorrir com as palavras, palavra de estímulo. Às vezes você tem que sair em algum lugar, tão importante, você chegar, enaltecer um trabalho de uma pessoa que está ali, às vezes num caixa de um supermercado, que você precisou ir, às vezes... Trabalho é difícil, a pessoa está se expondo, né? Ainda mais nesse momento, está ali servindo, prestando serviço. Um gari, outro dia foi o dia do gari. Que trabalho que você tem que enaltecer. Meu irmão, bom dia, parabéns pelo seu trabalho. Porque se não tivesse o gari recolhendo lixo, quão importante, cada trabalho é fundamental, ela é importante. Tardou, mas chegou, mas depois você assiste também desde o comecinho, mas olha, volto a falar, viu, Rosimeire? Se você não assistiu, vai lá no Encontro Espírita, assista a live que nós fizemos com a Dora, agora há pouco, a Dora do Café com o Evangelho, vale a pena.
Estou fazendo a propaganda o tempo todo dessa live, que foi muito boa mesmo. Dia 16 foi dia do Gari, ó, o Carlos está colocando. O Gari, o lixeiro. Gente, vocês já viram que trabalho difícil que é do lixeiro, gente? Poxa, ó, às vezes a gente está atrás de um caminhão de lixo, sem paciência, porque eles têm que parar para fazer a coleta, né? Para fazer a coleta, e aí você fica sem paciência, porque ele está atrapalhando o seu desenrolar, o seu fluir do seu trânsito. Aí que acontece? Além de você reclamar, tem o mau cheiro. Imagina aqueles irmãos que estão o tempo todo correndo que nem, né, corredores de maratona, né, que eles correm bastante para pegar o lixo para cá, para lá, e sentindo aquele aroma que não é nada agradável. Gente, olha só que trabalho. Tem que enaltecer, sim. E a gente tem que falar, né? Todo trabalho é fundamental, independentemente de ser reconhecido ou não. Mas a gente tem que ser grato a esses profissionais que prestam o serviço que a gente não teria sequer condição física, quanto mais emocional para fazer um trabalho desse. Vários diversos trabalhos. A gente fala colocando do Gari exatamente, do lixeiro, porque são os trabalhos que estão menos reconhecimento, mas são tão importantes, que seria, né, de uma cidade se ficasse uma semana sem recolher o lixo. Um mês, por exemplo. Olha o caos que tomaria conta. Tá? Então, olha, a caridade do sorriso, ele vai passar também para nós, ó, a caridade de uma prece. Quantas pessoas nos pedem prece, né? A Natália está dizendo, estava conversando com uma amiga esses dias, a importância de a gente dizer às pessoas o quanto elas são importantes, o quanto o seu trabalho é importante, sobretudo o de vocês, Natália, que a Natália é enfermeira, trabalha no hospital. Não tem preço ser grato a esses profissionais da saúde, todos os profissionais, mas principalmente vocês que estão na linha de frente, né? Que a gente coloca assim, né? Verdadeiros soldados da linha de frente nessa batalha terrível, né? Que todos estão aí, estamos sujeitos. Então a gente tem que ser muito grato, agradecer a esse trabalho que vocês desenvolvem. Não tem preço, sabe? Não é o valor financeiro. É que eu falo, a gente para desenvolver um trabalho, não é pelo valor financeiro que a gente recebe. A gente tem que fazer o melhor que a gente pode, independentemente do reconhecimento que o nosso chefe, que o nosso patrão, que os nossos companheiros de trabalho têm. A gente tem que fazer pela gente e por a coletividade que a gente está atendendo. Olha que legal, amanhã é dia de coleta de lixo e vai levar os bombons para Que legal, é uma atitude muito digna, muito legal mesmo. Fica bonito isso, né? Essa atitude, essa gratidão, ser grato àquela pessoa, né? A gente fazer isso. Eu lembro que na questão da enfermagem, Natália, aqui em Araraquara, o pessoal do Rotary fez uma campanha num dos hospitais, nos hospitais, não, acho que dois pronto-socorros aqui. Eles fizeram o seguinte, eles fizeram uma arrecadação de bombons e levaram para cada profissional, seja os atendentes, seja os enfermeiros, médicos, com uma mensagem de gratidão pelo trabalho deles. Levaram acho que 2 ou 3 pronto-socorros aqui da cidade. Também foi muito gratificante, foi muito bonito, né? Então, olha, o sorriso, uma prece, 1 minuto de atenção ao próximo que lhe pareça menos simpático. Às vezes, né, que a gente pode falar assim, tem alguém que, por exemplo, tem aquela cara de poucos amigos. E eu lembro uma coisa muito interessante, que quando eu trabalhava em São Carlos, tinha uma senhora que ela era chefe de um setor de cobrança. Então imagina que não era nada fácil. Cobrar as pessoas, ninguém gosta de ser cobrado. E ela era chefe. E quando a pessoa recebia a notificação que estava devendo, imagina como que a pessoa vinha, né? Vinha armada de pedras, estilingues, metralhadora, tudo que podia imaginar. Aí ela chegou, a Natália está dizendo, as meninas da higiene também são muito importantes. Todos, viu? Todos, Natália. Aí ela chegava assim, que quando a pessoa chegava assim brava, a primeira coisa que ela fazia assim,
bom dia, tudo bem com o senhor? E a pessoa já vinha soltando os cachorros, né? Aquelas coisas. Não, tudo bem. Vem aqui, faz favor, entre aqui, senta aqui um pouquinho. Ela falava que eu vou oferecer um cafezinho para o senhor. Ela falava assim que só pelo fato de colocar a pessoa para sentar, ela já desarmava 50% da pessoa. Aí ela chegava, ela oferecia um cafezinho, atendia ele tão gentilmente e explicando, então mas acontece assim, mas eu posso ver o que eu posso fazer para o senhor, nós vamos poder parcelar. Diz que saía amigo dela, sabe? Então, ter esse lado também de empatia para as pessoas, às vezes, que estão com a cara amarrada, é um ato de caridade também. E ele fala também, olha só, quem não pode praticar um ato, a caridade do silêncio? Muitas vezes a gente tem que falar, mas na grande maioria das vezes nós precisamos calar. Calar. Ficarmos mudos. Não emitir opinião. Porque às vezes a pessoa está precisando apenas e tão somente desabafar. Ela não está precisando de que você dê a receita do bolo para ela, como eu falo sempre. Ela não precisa explicar, que você explique que ela está errada, que ela fez isso, ela já sabe. Ela está precisando exteriorizar aquilo que lhe toca o coração. E quando a gente põe para fora, fica bem mais leve. Boa noite, Babi, querida, seja bem-vinda. Quando a gente põe para fora, fica muito mais leve. E a Mari está completando, o silêncio também é uma prece. A gente já viu isso várias vezes nas casas espíritas. E lembra uma coisa muito interessante, já que a Mari colocou isso, que o silêncio é uma prece. Não sei se o João Carlos vai me ajudar, ele vai saber até o livro que é isso, mas tem um determinado livro de André Luiz, que num determinado momento eles falam assim, agora nós vamos entrar numa zona perigosa, e eu peço a vocês que entrem em prece e oração. Boa noite, Jorge, seja bem-vindo, querido. Peço a vocês que entrem em prece e oração. E só que em um determinado momento, a mentora espiritual, eu não lembro exatamente quem é, ela fala assim, olha, irmãos, eu peço encarecidamente a vocês que entrem em prece e oração e façam o silêncio. E o André Luiz ficou meio perplexo, como assim? Ninguém está falando nada aqui? Como que a gente... Não estou entendendo. E aí a irmã, a mentora lá, que estava acompanhando a equipe, ela fala assim, o silêncio dos nossos pensamentos, eles são fundamentais para atravessarmos essa área perigosa aqui. Era uma área, acho que não me engano, perto das regiões umbralinas, alguma coisa assim, que exigia um silêncio profundo de pensamento. Então, às vezes a gente falar que o silêncio é uma prece, eu posso ficar mudo da boca, mas os meus pensamentos estão, às vezes, num turbilínio, como se estivesse mexendo num liquidificador lá, ligado na potência máxima. Então, o silêncio sim é uma prece, mas a gente precisa utilizar o silêncio dos nossos pensamentos, aquietar os nossos pensamentos, serená-los, como se a gente... Imaginemos uma situação assim, o seu pensamento está em desalinho, como se você te pegasse um lago de águas cristalinas e jogasse um paralelepípedo nele. Vai ficar a água toda revolta. A gente tem que trabalhar de forma que o nosso pensamento vá serenando de tal forma que ele fique como um espelho, como uma água cristalina, de novo, a refletir as imagens espirituais, Aí ele vai dizer também assim, que não pode praticar o silêncio, a caridade do perdão. Caridade do perdão. Gente, já falei, perdoar não é fácil. A gente, não estou falando para não esquecer. Esquecer é difícil, porque a gente, graças a Deus, temos memória. A gente pode não estar sentindo com a mesma intensidade, com a mesma energia, com a mesma vibração, aquela situação que aconteceu no passado.
mas eu posso sim ressignificar. Ressignificar. A André Luiz vai ficar devendo, mas Joana faz a mesma advertência ao Divaldo e uma visita ao enfermo num plano espiritual. Mas foi uma passagem do livro do André Luiz, viu? É um daqueles da coleção que começa lá com o Nosso Lar, viu, João Carlos? Eu não vou lembrar exatamente, mas a passagem é exatamente nesse sentido. Então vejam, estava falando do perdão. Nós não vamos conseguir esquecer o fato. Não vou saber, Carlos, não vou saber não. Não vou saber, mas fica aí a dica para a gente pesquisar qual livro que é. Tá? Mas a história é mais ou menos isso. Cuidar dos nossos pensamentos, porque o pensamento entra numa energia, porque ele vibra, ele emite, tanto que existe que a gente fala assim, as formas pensamentos. Se você fica tão fixado numa determinada coisa, aquilo vai criando uma forma do plano de vida espiritual, né? Materializa-se até, né, como se você tivesse a possibilidade de pegar como se fosse o ectoplasma e plasmar um negócio. O pensamento é força criativa, sim. Ele se transforma. Então, cuidado com os nossos pensamentos. E vocês veem, a sintonia, a energia, ela entra em tal forma que se eu estou pensando uma coisa, uma outra pessoa chega a captar. Ele leu o pensamento? Não. Entrou na mesma zona de pensar, na mesma faixa vibratória, na mesma área de sintonia. É mais ou menos isso. Tá certo, vocês vão pesquisando aí, depois aí o João Carlos divulga pra gente. Então eu estava falando, a caridade do perdão. O fato acontecido a gente não vai conseguir apagar. Nós não conseguimos apagar com uma borracha, conseguir apagar aquela situação. Alguém nos feriu, nos magoou, nos ofendeu. Não, a gente não vai apagar. Mas a gente pode ressignificar, mudar a forma de encarar aquele fato. Isso é ser inteligente. Em vez de eu ficar o tempo todo vivenciando situações que me magoaram, me chatearam, me deixaram para baixo, eu vou ressignificar, eu vou tentar entender por que aquele irmão fez aquilo para mim. E me colocar no lugar dele, porque às vezes se eu estivesse no lugar dele eu faria não só igual, às vezes pior. Né? Poderia fazer pior nessa situação. A Babi está dizendo no livro Libertação, fala muito da importância da vigilância. Depois a gente pesquisa. Aí ele vai dizer também: se o homem soubesse o que ele espera do outro lado da vida, temeria o mal e viveria tão somente para a prática do bem. E aí a gente fala aquela questão, né? Não praticar o mal já é fazer o bem? O que vocês acham, né? Aquela questão. Eu não vou fazer, eu faço assim, eu não faço o bem, mas eu também não faço o mal. Então eu tô na área cinzenta, né? A cinzentada que fala, nem faço, não sou ruim e também não sou bonzinho. Eu não faço o mal, mas eu também não faço o bem. Então eu tô morno, Não fazer o bem, nós vamos ser responsáveis pelo mal que nós deixamos de acontecer pela falta daquele bem que nós não fizemos. Então a gente tem que ter uma atitude ativa, sermos proativos, não falar assim, eu sou do mais ou menos, né? Tem até uma mensagem, uma vez o Apolo, o menino espírita, até fez uma leitura, né? Eu sou uma pessoa mais ou menos, viver um relacionamento mais ou menos, ser um amigo mais ou menos. A gente não pode ser mais ou menos. A gente tem que ter uma atitude positiva, ativa e verdadeira. E aí não fazer o mal não significa que você está fazendo o bem, porque nós vamos ser responsáveis pelo mal que se instalou pela ausência do bem que nós não fizemos. Então é importante, se a gente quer, né, estamos aqui neste momento fazendo uma semeadura. Cada dia nós estamos plantando. Cada dia nós estamos escrevendo uma página em branco do livro da nossa vida. O que já aconteceu,
a gente não pode apagar. Escrevemos a caneta, com a caneta tinta permanente. A gente não apaga, tá? Não tem como. Não dá para arrancar, né? Não dá para arrancar as páginas também. É o que está dizendo, nós vamos ter uma vida mais ou menos. Então não dá para arrancar as páginas do livro da nossa vida. Eles são gravados de forma permanentes. Mas a gente pode se espelhar naquilo que a gente já escreveu, olhar, voltar, refletir, fala, bom, daqui para frente, o que eu vou escrever? Lembrando que a caneta que a espiritualidade nos concede é uma caneta de tinta permanente. E essa folha não pega fogo, não dá para rasgar, não dá para destruir. Ela está lá, gravada, cada dia que a gente escreve. E desde o começo, viu gente? Desde as primeiras horas da manhã, sobretudo na hora que a gente vai dormir. E veja como é importante a preparação para o nosso sono. Da mesma forma que a vigilância a gente tem que manter enquanto estamos em estado de vigília, né? Acordados, despertos. E até outro dia estava fazendo uma live lá para o centro da Rosimeire, lá no companheiro Geac, desperta, ó tu que dormes. Quantos de nós não estamos dormindo, acordados, né, modo de dizer, durante a nossa existência? Então a gente tem que estar atento, a gente está vigilante também no momento de dormir. Para onde eu vou dirigir o meu espírito no momento do sono? Qual a preparação que eu vou fazer para ele? Por exemplo, eu saio aqui da live, terminei a live, né? Fiz tudo que tinha que fazer, agora eu vou chegar lá, desço lá, vou assistir um filme extremamente violento, extremamente agitado, ou então eu vou ficar vendo notícias, procurando notícias. Não que a gente não deva se informar, mas não podemos deixar que essas notícias nos tirem a paz de espírito, nos tirem a nossa tranquilidade tão importante. Então, a preparação para o nosso sono, ela é fundamental. Ela é fundamental. A gente tem que se preparar tanto para a hora que a gente acorda pela manhã, a primeira coisa, agradecer a Deus por mais uma oportunidade de existência, mais um dia, e fazer daquele dia um dia feliz. Se eu desejo bom dia para mim, eu tenho que desejar bom dia para todos. Eu querer que esse dia seja bom para todas as pessoas. Para todas as pessoas. E aí você faz isso de uma forma natural. E aí, a cada pessoa que você encontra no... Travou, Morgana? Será que só para você? Para mim está normal. Estou acompanhando aqui pelo meu particular aqui. Não sei... assistir John Wick, pelo amor de Deus, hein, João Carlos? Esse eu não consigo. Eu assisti uma vez só, não consegui terminar de ver esse filme. Pelo amor de Deus, muito violento, não dá. E sabe o que eu falo? Não é questão de a gente falar assim, ó. Por que você não pode assistir isso? Gente, aquela questão assim. Paulo já falou para nós, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Acho que foi só da Morgana, então, que travou. Então, gente, se tudo é lícito, eu posso fazer tudo? Posso. Eu posso sair da minha live aqui e assistir o John Wick, que nem o João Carlos falou? Mas será que já voltou, Morgana? Porque o pessoal está vendo, está normal aqui. Eu posso? Posso. Eu posso sair aqui da live e pegar um noticiário e ficar ouvindo um monte de... aquelas coisas que a gente fala, antigamente tinha aqueles jornais, né? Que você pega um jornal que você espremia, saia sangue. Posso. Posso fazer o que eu quiser. Eu tenho livre-arbítrio. Mas convém para mim? É bom para mim? É isso que a gente tem que analisar. E uma coisa que eu coloco sempre para vocês, gente. Se custa a tua paz, é caro demais. É caro demais. Sabe? E às vezes a gente fica envolvendo em tantas coisas que não vale a pena. Vamos cuidar um pouco mais do espírito. Tá, a gente sabe o que está acontecendo. Ô, Morgana, a Babi está dando uma dica aqui. Entra e sai da live que às vezes volta e resolve. Já aconteceu isso comigo também. Uma vez estava travando uma live, eu saí da live e entrei, né? Tenta fazer isso para ver se reequilibra aí para você. Vai lá, Morgana. A gente espera um pouquinho.
Na hora que você entrar, a gente continua. Enquanto a gente vai falando, batendo um papo aqui. Eu falo para vocês, essa situação, né? Se custa a paz, é caro demais, tem coisa que não vale a pena. Tem coisa que não vale a pena, gente. Ficar discutindo por... que nem, por exemplo, eu falo, essas pessoas ficam discutindo se é 6 ou meia dúzia. Tem até aquela brincadeira que as pessoas fazem, né? Diz que o chefe mandou o funcionário, chamou o secretário, marca uma reunião para sexta-feira. Aí melhorou, Morgana? Às vezes pode ser a sua conexão da internet também. Aí o funcionário fala assim, chefe, mas sexta-feira é com X ou com S? Aí o chefe ficou pensando, deu certo, obrigado, que bom então. Estava falando então, né? Marca reunião para sexta-feira, né? Aí o funcionário pega, chefe, mas a sexta é com X ou com S? Aí o chefe coça a cabeça, quer saber? Marca para quinta, vai. Entende? Às vezes a gente tem que ser mais ou menos assim, ser flexível. Não podemos querer dar murro em ponta de faca. Se a gente dar murro em ponta de faca, o que vai acontecer? A gente vai se machucar. É óbvio. Para que eu vou dar murro em ponta de faca? Para que eu vou querer ficar discutindo uma situação? Eu não estou dizendo que toda questão da nossa vida a gente tem que agir dessa forma. Mas muitas vezes a gente tem que pensar assim, eu quero ser feliz ou ter razão? O que é que vale a pena para mim? Isso vai me trazer um crescimento? Vai ser bom para mim? Porque às vezes querer ganhar uma briga, ganhar uma discussão não leva a nada. E toda vez que a gente discute, né, no campo das ideias, graças a Deus, né, a gente não briga mais, né, embora existam algumas pessoas que ainda fazem isso, né, embora algumas pessoas ainda saem para as vias de fato, mas a briga no campo das ideias, ninguém sai ganhando. Travar uma discussão a gente não vai ganhar. Vai mexer com o emocional da gente, a gente não vai dormir legal. Sabe, fica aquela coisa. E tem uma questão que é muito clara, né? Vocês já viram até aquela postagem. Duas pessoas estão olhando um número, um fala um número, o outro fala outro. Qual o número, né? O 6 ou o 9. Depende do ponto de vista. Se eu estiver olhando de um lado, vai ser 6. O outro estiver vendo do outro lado, vai ver como um 9. Quem está certo? Os dois estão certos. Tudo uma questão de ponto de vista. E lembrando que a verdade... tem a minha verdade, tem a verdade do outro e a verdade real mesmo, que não é nem a minha nem do outro. E às vezes a gente fica querendo fazer valer a nossa verdade como se fosse a certa. Aí a gente, né, faz aquilo que eu falo para vocês. Muitas vezes nós gastamos uma caixa de fósforo inteira para procurar um único palito que caiu. E a gente é assim, na nossa vida. A gente age como essa pessoa. Gasta uma caixa de fósforo para procurar aquele bendito palito que caiu. Como se fosse aquele... A partir do momento que nós acendemos um único palito já para procurar o que caiu, já empatou. Já perdeu. A Babi está falando, hoje eu consegui evitar uma briga de terceiros por conta de uma besteira. Babi, cuidado, hein? Não existe briga boa, hein? A melhor, como é que a gente fala? A melhor briga é que a gente trava contra a gente mesmo. Essa é difícil de vencer, viu? Sabe por quê? Porque esse inimigo, gente, olha, é poderoso. Ele é sarcástico. Ele tem umas coisinhas assim, bem... Ele usa armas que a gente... como é que fala? Ele usa umas armas terríveis contra a gente. Esse inimigo chamado eu mesmo, ele é terrível, sabe? Porque ele tem uma esperteza que adula a gente, ele engana a gente. Então ele vai sempre nos convencer que nós estamos certos, que o outro está errado, que nós que estamos no caminho certo, o outro está no caminho errado. Então cuidado com esse inimigo. Esse inimigo é o maior inimigo a vencermos, né? Por isso que Paulo falou, né? Venci o bom combate, né? Quando ele venceu a si mesmo, quando ele superou todas as suas dificuldades, quando ele superou todas as suas mazelas. E aí, só para finalizar, né? Que ele coloca, sem caridade
não alcançaremos a glória celeste. Então a caridade é a chave. E a caridade para conosco mesmo. Lembrarmos sempre disso. Não dá para sermos caridosos para com o nosso próximo, sendo descaridosos para conosco mesmo. Não amarmos a nós mesmos. Não cuidarmos do nosso corpo físico, cuidarmos da nossa alma, cuidarmos do nosso espírito. Isso é fundamental. Certo, meus amigos queridos do coração, agora nós vamos então fazer as nossas preces, as nossas vibrações. Aqueles que se sentirem confortáveis podem colocar um copo com água para ser fluidificado. Aqueles que tiverem que pedir para alguém especialmente, tem uma amiga que pediu para uma querida amiga dela também, que eu vou orar por ela, né? Então eu vou convidar então a todos para que a gente possa estarmos unidos em pensamento e em coração para as nossas vibrações. E assim, queridos amigos, aqueles que se sentirem confortáveis, vamos fechar os nossos olhos, tomarmos uma inspiração profunda, relaxarmos suavemente conforme vamos expirando o ar. Nós vamos acompanhando os acordes desta melodia que envolve os nossos ouvidos, chegando até o nosso coração, que vibra na mesma pulsação do universo. Recebemos essas emanações fluídicas da espiritualidade superior por meio dos nossos anjos de guarda, dos nossos protetores. E dirigimos o nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus, o nosso irmão maior que disse: vinde todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei. Ampara-nos, Senhor, neste momento. Derrame suas bênçãos sobre cada um de nós que está aqui presente nesta live ou que vai chegar depois para assistir. Envolva os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos, aquelas pessoas que ainda não nos compreendem, aquelas pessoas que passam por dificuldades, sejam de ordem material ou espiritual, irmãos que partiram para o plano espiritual, aqueles que estão ainda presos ao leito de dor, seja em suas casas, nos hospitais. Orarmos pelos pais da nossa querida amiga Dora, pelo esposo da nossa querida Livânia, por aquelas pessoas que nos pediram prece, em especial para Silvia Batista, no Hospital da Unimed em Araçatuba, São Paulo, que ela possa receber da equipe médica espiritual as emanações fluídicas para a recuperação da sua saúde física, mental e espiritual. Rogarmos por todas as pessoas que nos pediram preces neste momento, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos atendentes, pelo pessoal que cuida da limpeza, seja dos hospitais ou das cidades, pelos garis, os lixeiros. Orarmos também pelos órfãos, pelos velhinhos, pelos presidiários, pelos sem-teto. Enfim, Mestre, sabes melhor do que cada um de nós a necessidade de cada um deles. Lembrarmos também da nossa irmã Ercília Rondã Viana, em Campinas, que a equipe médica espiritual possa continuar auxiliando no seu restabelecimento, na sua recuperação, e possa envolvê-la neste momento. Enfim, Mestre, sabes melhor do que cada um as nossas necessidades desses irmãos queridos. Ampara-os neste momento.
Que a equipe médica e espiritual Dr. Bezerra de Menezes possa também fluidificar essas águas aqui colocadas. Que elas recebam o remédio, o lenitivo e o bálsamo consolador, segundo as necessidades de cada um. Somos gratos, Mestre, pela oportunidade desta singela reunião, de tantos corações queridos que estão sempre conosco. Que eles possam receber toda a paz, toda a energia e termos uma noite de paz e harmonia. E para agradecer dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus e em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas à medida que perdoamos aos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, principalmente daqueles que ainda trazemos em nós mesmos. Porque Teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Gratidão a todos vocês. Que nós possamos ter, como eu sempre digo, uma noite abençoada, de estrelas luminosas a embalar os nossos mais belos sonhos. E que nosso Mestre Jesus nos proteja e abençoe hoje e sempre. Muita paz, muita luz e até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, gente. Gratidão.